Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre regressão logística e a gente vai criar um modelo aqui onde a gente vai pegar alguns elementos e fazer a regressão desse cara, conseguir fazer a classificação logística baseado nesses elementos que a gente vai criar. Como vocês sabem, a aula aqui do YouTube eu tento fazer uma coisa mais informal, então não vai ter corte, não vai ter nenhuma edição, vai ser só eu e você e muito código, beleza? Só fazendo antes um adendo assim, às vezes vai ficar um pouco lento da forma que eu vou explicar, então se você tiver um pouco de ansiedade assim como eu, fique à vontade para colocar no 2x, beleza? E na aula de hoje eu vou pedir algumas licenças para vocês, porque igual eu falei lá no meu Instagram, eu estou explicando alguns conceitos matemáticos, como eu coloquei o primeiro vídeo ali explicando qual que é a diferença de regressão linear com regressão logística. Então eu vou colocar alguns reels lá no Instagram explicando a parte conceitual, a parte prática da matemática. Então, por exemplo, lá eu vou falar sobre descida de gradiente, lá eu vou falar sobre cross entropy, que a gente vai ver aqui. Quando chegar nesses momentos nesse vídeo, que a gente vai ter aqui nesse código Python que eu separei para vocês, eu vou pular um pouco o conceito, então confie em mim no que eu vou falar aqui, tá? E ao longo da semana, dessa e da próxima, eu vou postando os vídeos, e aí vocês vão entendendo, depois volto nesse vídeo aqui, e aí vai fazer sentido para você, pelo menos eu espero, beleza? Então, bora de código. Show! Galera, por que eu coloquei essa imagem de uma rede neural? Então, para quem não sabe, isso aqui é uma rede neural. Quando a gente cria um modelo de regressão, ou a gente treina um modelo de regressão linear e regressão logística, a gente está basicamente querendo criar um modelo de classificação. Então, como eu já falei lá no Instagram, eu já coloquei um modelo que eu mostrei para vocês, inclusive eu tenho que liberar o código no Instagram, no GitHub para vocês, onde eu fiz ali um treinamento de um modelo, onde eu fazia uma classificação linear, basicamente. Então, eu treinei um modelo pegando dados ali de um CSV de pessoas que frequentaram ali o Titanic no dia do naufrágio, e eu criei um modelo que a partir da sua entrada, eu mapeava a sua entrada e eu consegui dizer qual que é se você ia sobreviver ou não àquele acidente, né? Então, de novo, eu tenho uma entrada com vários dados, eu vou treinar o meu modelo em cima desses dados e depois, a partir de um input, eu vou te dizer, né, baseado naquele input, qual que seria ou a probabilidade, no caso de uma classificação logística, ou se você sobreviveria ou não a um acidente. E quando a gente pega uma rede neural aqui, o que a gente tem basicamente? A gente tem uma entrada, e essa entrada que eu já até expliquei nesse canal também, ele assemelha como um perceptron, né? Então, por exemplo, eu tenho uma entrada, deixa eu escrever aqui, cadê? É porque está em branco. Foi mal. Então eu tenho uma entrada A, eu vou ter uma entrada B, eu vou ter uma entrada C. Ainda a gente não sabe o que é esse cara. Esse aqui vai ser o nosso núcleo celular, né, que representa ali o núcleo celular do nosso perceptron matemático, né, o nosso neurônio matemático. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma função f de x, que vai ser um somatório, onde ele multiplica A mais B mais C. Ele vai pegar, ou seja, essas entradas que a gente ainda não sabe o que é, e vai somar elas. Só que o que acontece, galera? A gente sabe que no mundo real existem pesos que podem decidir ali, né, uma tomada de decisão. Por exemplo, quando a gente pega o caso do Titanic, se a gente analisar friamente ali o CSV, a gente vai ver que, por exemplo, algumas características que deram bastante peso, né? Sexo, então, por exemplo, grande parte, né, dos homens morreram no acidente, por exemplo, e, por exemplo, até a faixa, o quanto que você pagava de ticket, né? Então, quanto maior ali o seu ticket, maior a sua taxa de sobrevivência também. E isso pode desencadear uma série de análises, né, que a gente pode aprofundar. Mas o importante aqui pra gente é que a gente tem as nossas entradas, que pode ser
idade, por exemplo. A gente vai ter sexo. E a gente vai ter, por exemplo, valor do ticket. E a gente acabou de falar que cada entrada dessa ela vai ter uma interferência no nosso modelo. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um peso 1, que eu vou chamar de W1. A gente vai ter um W2 e a gente vai ter um W3. Cada W desse aqui, ele vai variar, por exemplo, de 0 a 1. Então, isso aqui qual que é o peso, qual que é a importância que a gente está dando, por exemplo, para idade em cima dessa tomada de decisão se a pessoa vai sobreviver ou não. Qual que é o peso que a gente está dando para o sexo para dizer se a pessoa vai sobreviver ou não. Ou seja, a gente está fazendo aqui basicamente uma soma ponderada, né? Então eu estou pegando aqui, multiplicando, vou colocar vezes aqui. Beleza? Então eu estou fazendo basicamente um somatório ponderado, onde eu pego esses elementos, multiplico por seus pesos e somo todo mundo. Isso aqui vai me dar um valor. Esse valor ele pode variar, ser uma variação tanto negativa, dependendo desses pesos, né? Esses pesos podem variar no eixo negativo ou no eixo positivo. Mas agora nota que a gente precisa tomar uma decisão. Eu vou dizer se você sobrevive ou não. Nota que são duas classes, né? É basicamente uma saída contínua, é um 0 ou 1. O que a gente pode fazer nesse nosso cenário? Eu posso falar que f de x vai ser igual a sobrevive. Se a gente falar que f de x for maior que, por exemplo, 0,6. Ou seja, se na hora que eu calcular aqueles meus pesos, né, fazer essa soma ponderada aqui, der um valor maior que 0,6, eu estou dizendo que ele sobreviveu. Se não, não sobrevive. Beleza? Então, eu só estou fazendo isso aqui porque eu quero falar para vocês que o modelo que a gente treina é para encontrar exatamente W1, W2 e W3. Porque concorda comigo que para esse exemplo aqui não existe uma forma da gente fazer essa atribuição. Não tem como eu dar um peso da minha cabeça, tirar da minha cabeça e falar, putz, o peso da idade vai ser 0,7, porque eu determinei que é assim. Não tem como. Ainda mais quando a gente pegar um dataset grande, isso fica inviável. A gente vai analisar um dataset de 1 terabyte e falar, nossa, olha como a idade interfere nesse meu modelo, eu vou dar um peso maior. Isso não tem como. Então, quando a gente treina um modelo, a gente treina ele exatamente para descobrir essas taxas de peso. E como que a gente faz isso? A gente faz isso geralmente começando eles com um valor pré-definido, por exemplo, começa eles como um 0.5, pode ser um random. Existem várias técnicas, né? Tem gente que fala que é melhor você começar, por exemplo, com 1, tem gente que fala que é melhor você começar com um valor aleatório, tem gente que fala que tanto faz. Enfim, eu acho que é legal, pelo menos quando eu estava aprendendo o básico disso, é legal você pegar um modelo simples, talvez esse que eu vou disponibilizar para vocês, e estudando como que esse start, né, desses pesos pode ter uma variância em cima do seu modelo, né, se vai melhorar ou não. Mas enfim. Então, a gente quer encontrar aqui uma função onde eu vou criar aqui um outro input. Eu vou ter, por exemplo, 1A vezes, vamos supor que eu calculei no final do meu treinamento ali que o W1 vai ser 0.13. Mais B vezes 0.15 mais C vezes 0.81. Vamos falar que o ticket aqui vai ter a maior pesagem, a maior relevância em cima desse modelo. No final das contas, o nosso modelo treinou e ele chegou nessa conclusão. O que é ABC agora? ABC vai ser exatamente os valores que a gente vai colocar de entrada. Então, por exemplo, eu quero ver qual que é a chance, probabilidade, ou se eu sobrevivo ou não. Eu vou colocar a minha idade, o meu sexo e o valor do ticket que eu pagaria aqui nesse caso, né? Então, basicamente é isso. A gente conseguiu criar aqui uma equação linear
para ela mapear qual que foi, por exemplo, a ação ali do acidente do Titanic, e a gente conseguir prever baseado em outro input, tá? Então, isso aqui acabei de explicar o que é um perceptron matemático bem por cima mesmo, tá? E agora falando de uma rede neural, então cada elemento desse aqui vai ser um perceptron. Então a gente pode ter redes neurais aqui com a primeira camada que a gente chama camada de entrada, com vários neurônios, aqui no caso, né, vários nós. E para a gente considerar uma rede neural, ela tem que ter a camada inicial e as camadas ocultas que a gente chama, né? Então camada 1 e camada 2 aqui são ocultas. Por que são ocultas? Porque dificilmente você vai ter uma iteração, você vai ter, por exemplo, um ajuste de peso dentro dessas camadas. Geralmente os hiperparâmetros que a gente mexe, né, peso, bias, eles todos estão nessa camada aqui de entrada, tá? Esses aqui, eles simplesmente vão receber o output dessa camada de entrada, vão gerar outros outputs, vão propagar esses outputs para camadas internas, e aí no final das contas a gente vai ter uma saída aí que sim, a gente pode fazer algum post-processing, alguma coisa do tipo, e depois a gente vai ter, né, a nossa função de ativação. Eu até esqueci de colocar aqui. Ativação. Esse cara que eu fiz aqui embaixo, ó, então, se for maior que 0.6 sobrevive e se não sobrevive, é uma função de ativação. Ou seja, a gente calculou no nosso núcleo celular alguma equação e a gente fala, cara, minha saída ela é contínua, ou é 0 ou é 1. Eu preciso transformar esse valor não contínuo que chegou para mim, nesse valor contínuo, para a gente conseguir determinar qual que é a resposta, tá? Então, esse aqui é a função de ativação. Sempre a gente vai ter uma função de ativação, tá? Sempre eu vou ter, no final do meu neurônio aqui, alguma coisa, alguma função que vai dizer, cara, eu posso propagar esse valor para frente, ou eu não posso propagar esse valor para frente. Então, a gente sempre vai ter esse cara. Mas ele nem sempre vai ser linear. Aqui, por exemplo, no nosso caso, a gente acabou de criar uma função simples aqui, né, que a gente basicamente seta a partir de 0.6. Mas a gente pode, por exemplo, ter uma função ReLU. O que é uma função ReLU? Ela é uma função que ela vai transformar a tua saída em números positivos. Então vamos supor que, por exemplo, ele deu menos 15, essa é a minha função, esse meu cálculo. Eu falo assim, cara, valores menores que zero eu vou considerar como zero. Se não, eu considero o valor, por exemplo, 0.13. Então eu posso ter vários tipos de função de ativação, inclusive para o nosso exemplo aqui que a gente vai criar, nesse modelo que a gente vai treinar para regressão logística, a gente vai criar uma função chamada cross entropy, né? Que o cross entropy, eu vou explicar isso melhor num Reels, mas basicamente ele vai te dar qual que é a probabilidade em cima daquelas nossas classes, daquele cara sobreviver ou não. Então aqui, por exemplo, ele vai me trazer 0.86, ou seja, 86% a minha probabilidade de sobreviver ao acidente do Titanic, beleza? Tudo isso que eu quero falar aqui é para falar assim, a gente não está criando uma rede neural, tá? Então esse modelo que eu vou passar para vocês não é uma rede neural, ou se você quiser considerar, ele vai ser uma rede neural de camada única, né? Porque é basicamente isso que a gente está criando. A gente está criando uma regressão logística onde a gente vai ter uma entrada, a gente vai fazer uma operação e a nossa função de ativação, nosso cross entropy, ele vai dizer, né, qual que é a probabilidade de sobreviver, por exemplo, nesse cara. Então, a gente está basicamente criando o A1 aqui. Então, se você quiser chamar isso de uma rede neural de uma camada ou um perceptron, fique à vontade, mas basicamente a gente está criando um modelo, a gente vai treinar um modelo com regressão logística, tá? Então, por que eu estou falando isso também? O legal da rede neural aqui, por que a gente cria geralmente uma rede neural? Quando a gente tem um dataset muito grande, esse caso que eu falei do Titanic, ele é muito pequeno, é muito simples, né? A gente abrir, por exemplo, num CSV e investigar. Quando a gente tem um dataset muito grande e a gente quer categorizar algo, muitas vezes você fazer isso em uma única camada não vai ser suficiente. Você não vai conseguir ter um resultado legal. Às vezes é tão complexo, por exemplo, as características, o cálculo desse peso, que você simplesmente precisa de mais camadas para conseguir agregar nesse seu resultado.
E existem vários tipos de arquitetura de rede neural, a gente vai ver isso mais para frente. Por exemplo, essa aqui ele está simplesmente passando de uma camada para outra, mas tem algumas arquiteturas onde ele pega esse próprio resultado e se autoalimenta, né? Então, enfim, o que eu quero dizer é que em alguns casos você não precisa de uma arquitetura complexa dessa. Então eu gosto sempre de trazer o exemplo mais simples, porque muitas vezes é o exemplo mais simples que a gente vai usar, por exemplo, em uma situação produtiva aí na sua empresa ou na sua aplicação. Às vezes um modelo simples, né, de regressão logística, ele já vai conseguir determinar, por exemplo, qual que é a recomendação que você vai dar para o seu usuário de um produto, ou de um filme, ou de uma música, alguma coisa desse sentido, tá? Então é legal a gente conhecer o simples para ir progredindo, para a hora que a gente olhar uma arquitetura dessa multicamadas, a gente sabe o que acontece num neurônio único desse cara, numa camada única desse cara, e fica mais simples de entender como um todo, beleza? Então tá. Feito isso, eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui, que é, eu já mostrei esse gráfico em uma outra situação. Eu tenho aqui uma linha quadrática, e eu tenho pontos que representam as minhas entradas. Então imagina que cada ponto desse aqui é um usuário, por exemplo, né? Quando a gente está calculando o nosso modelo, lembra que eu falei aqui, né? A gente está procurando pesos para essa função que a gente está criando, que representam cada elemento de entrada. Então, eu tenho uma função, basicamente aqui, né, que representa por essa linha curva, essa minha função quadrática. Meu computador ele está mutando aqui sozinho, mas enfim, espero que esteja tudo certo com o som. Então a gente tem essa função, e se eu mexer nesses pesos que eu acabei de mostrar para vocês, ó, nota que a nossa função ela vai mexendo. Então quando a gente vai treinando o nosso modelo, cada época que nosso modelo vai treinando, a gente vai pegar essa função atual, então vamos supor que eu estou na minha primeira iteração, né, desse meu modelo, vocês vão ver que a gente chama isso de época, né? Então eu posso treinar um modelo com uma época, eu posso treinar um modelo com 200 épocas, e a gente precisa analisar qual que é o comportamento do nosso treinamento para entender como encontrar a quantidade de épocas perfeita, né? Nem sempre a quantidade de épocas maior vai ser melhor, porque às vezes pode acontecer uma coisa chamada overfitting, né? Que é pensar demais. Então pode ser, por exemplo, 200 seja a quantidade ideal do meu modelo para treinar. Se eu colocar 250, pode ser que a minha perda até seja maior, né? Pode ser que a minha acurácia no final desse modelo seja pior. Então a gente tem que encontrar exatamente esse ponto, né, de queda para fechar o nosso treinamento ali. Então eu tenho essa minha função, cada época que a gente vai rodando, o nosso modelo ele vai se movimentando. A nossa equação, né, que é essa linha azul, ela vai mexendo, e a nossa função, né, o nosso algoritmo ele tem que reduzir esse 9.19, que representa a minha taxa de erro. Então, por exemplo, se eu mexer aqui no Y, no A, nota que foi para 10. Então, deixa eu reduzir um pouco. 9, 11. Então, vou deixar aqui no 1.70. Se eu mexer agora, por exemplo, no B, deixa eu colocar para cima. 12, 6, melhorou bastante. 4, melhorou bastante. 3, melhorou bastante. Já passou. Então, menos 0.10. Nota que temos um valor negativo, como eu falei, né? Nem sempre esses valores vão ser positivos. E o C, a mesma coisa, que representa aqui o eixo Y, né? Então foi para 3,70, 5, 3,50. Vou ficar feliz aqui com 3,55, 3,56. Dá pra gente encontrar isso manualmente, esses valores? Então 1.70, 0.10, 1.5 foi exatamente esses valores aqui de peso que a gente está buscando. Dá, porque esse modelo aqui tem basicamente poucas variáveis, né? Tem ABC, né? 3 variáveis, então são 3 pesos para eu calcular. Só que no mundo real, você não vai ter só 3 pesos, você não vai ter um dataset tão pequeno, você não vai ter uma quantidade de amostragem tão pequena. Então, obviamente, a gente treina, né? A gente tem técnicas, por exemplo, de deep learning, de aprendizado de máquina, o machine learning em si, para a gente conseguir encontrar automaticamente, sistematicamente esses valores, tá? E como que a gente faz isso? Mais uma vez, vai chegar aqui numa parte que eu vou explicar isso lá no Reels,
que é basicamente, por exemplo, a gente usa descida de gradiente, né? Descida decrescente, descida de gradiente mesmo, que é a tradução em português. Então o que eu faço? Basicamente eu vou calcular, fazer por exemplo nesse caso uma distância euclidiana desse ponto com esse cara. Eu vou encontrar a minha taxa de erro, ou seja, a minha linha deveria estar em cima desse vermelho, né? E a minha linha deveria estar também em cima desse vermelho, só que ela não pode estar em dois vermelhos ao mesmo tempo, que ela de fato é uma curva, né? Então, qual que é o valor exato, mais próximo que ela tem que estar para conseguir ter uma distância, por exemplo, euclidiana mais baixa possível? E a gente vai fazendo isso, calculando, né, esse MSE, né, basicamente esse... Então a gente faz um somatório, né, desses somatórios de medidas euclidianas, aqui, distâncias euclidianas. Então a gente faz um somatório dessas distâncias euclidianas e a gente calcula, por exemplo, em alguns casos, a soma quadrada. E a gente calcula em alguns casos... E a gente calcula em alguns casos a média de erros, né? Então a gente soma todos os erros que a gente encontrou, calcula ali qual que é a média e a gente usa essa média na próxima iteração. E a gente também usa, por exemplo, a descida de gradiente, porque a gente faz basicamente uma derivada dessa nossa função para encontrar qual que vai ser a curvatura, né? Se ela está descendo, se ela vai subir. Enfim, eu vou pular essa etapa porque eu preciso falar um pouco de derivadas com vocês antes. Mas confie em mim, como eu falei. Tá? Então a gente calcula aqui tanto a taxa, né, a taxa média de erro, aqui no caso, quanto o gradiente para conseguir fazer as iterações e ir somando, fazendo backpropagation, que a gente fala. Né? A gente pega essa taxa de erro e na próxima iteração soma essa taxa de erro com os valores atuais para conseguir ter um valor mais próximo e vai fazendo isso até encontrar essa curvatura perfeita. Beleza?